No Dia Internacional de Combate à LGBTfobia, o Jornal da Sete conversa com o pesquisador em questões de gênero e identidade, o professor Van Rocles Vieira, mestre em comunicação. Professor, boa noite. Boa noite. Primeiramente, o que caracteriza a LGBTfobia? Então, a LGBTfobia é o conjunto de preconceitos e de violências contra a comunidade LGBT, que são as lésbicas, os gays, os bissexuais, as travestis, os transexuais e os transgêneros. Certo. Em quais situações que a discriminação acontece? Ela pode acontecer desde um simples bullying na escola ou de uma não aceitação na família, até mesmo uma violência física mais grave, né? Casos, inclusive, que podem acabar com a morte do agredido. Certo. O senhor é pesquisador também com relação ao humor politicamente correto. Aquelas chamadas piadinhas podem ser consideradas discriminação também? Podem. Às vezes as nossas piadinhas, elas mantêm sistemas de valores da nossa sociedade que colocam determinados grupos numa situação de desprivilégio em relação a outros. Às vezes a gente acha que é uma simples piada e que não tem importância nenhuma, mas ela reforça esses valores que existem na cabeça das pessoas de que algumas coisas são inferiores a outras. Certo. Voltando para esse assunto de gênero e identidade, essas piadinhas elas podem se enquadrar nesses conceitos também? Podem sim. São duas questões diferentes que envolvem a comunidade LGBT que às vezes as pessoas não sabem fazer a separação, que é da orientação sexual e a identidade de gênero. Orientação sexual é por quem você tem interesse amoroso, físico. Já a identidade de gênero é se você se considera homem ou mulher. Isso também envolve, né, a questão dos LGBTs. Certo. E como encontrar um caminho para equilibrar essas diferenças entre as pessoas, né? Aquelas pessoas que às vezes não aceitam ou têm algum tipo de preconceito? O diálogo é o melhor caminho. Muitas vezes as pessoas elas são preconceituosas não por uma maldade, vamos dizer assim, mas muitas vezes por ignorância. Elas não sabem, por exemplo, como funciona a questão da orientação sexual e da identidade de gênero, né? Então a gente precisa ter um pouco de paciência, às vezes, para poder ensinar para as pessoas coisas que elas ainda não dominam, né? Mas é claro que existem pessoas também que têm uma agressividade maior, mas a gente tem que tentar educar as pessoas no sentido de elas terem um entendimento maior também a respeito desse assunto. Qual o balanço que você faz, professor, nessa luta contra o preconceito? Tem acontecido avanços? Como é que o senhor analisa esse cenário? Tem sim. Algumas pessoas elas são mais pessimistas, mas eu costumo ser uma pessoa otimista. Eu vejo como que a gente está hoje em dia e a gente estava há 5, 10 anos atrás e a gente tem conseguido cada vez mais direitos. O direito ao casamento, o direito à adoção, que muitas vezes não tem passado especificamente pelo legislativo, mas tem passado pelo judiciário e essas coisas têm sido garantidas a nós. Recentemente, na última semana, foi aprovado a possibilidade da pessoa mudar o sexo nos documentos sem ter feito a cirurgia de redesignação sexual. Então são vários avanços que a gente tem conquistado, ainda tem muita coisa para se conquistar, mas a gente tem alcançado alguns avanços. Certo. Na situação da pessoa se sentir vítima de homofobia, a quem ela pode recorrer? O que ela deve fazer? Ela pode ligar no Disque 100. O Disque 100 ele recebe denúncias relacionadas a direitos humanos, entre elas relacionadas à LGBTfobia. Então é muito importante porque as pessoas pensam, mas não vai dar nada. Mesmo que no final das contas não haja uma punição efetiva para quem, né, cometeu algum tipo de preconceito em relação a você, você fazer essa denúncia faz com que os dados sejam colocados perante o governo e aí as pessoas consigam ver mais a frequência que isso acontece e a necessidade de criar políticas públicas em torno dessas questões. Professor, obrigado pela entrevista. Eu que agradeço. Depois do intervalo, inscrições para o Enem 2017 vão até sexta-feira. As informações em instantes.